santo do Senhor, o Senhor Jesus, que é digno, né, de toda a honra, de toda a glória. Eu quero aqui agradecer a Deus por estar aqui nesta noite, neste culto, nessa campanha de libertação. Recebi esse convite, né, do pastor Vantuil, já tem alguns dias, e eu muito me alegro de estar retornando a esta igreja, a esta casa, sempre acolhida, sempre recebida, né, pelos irmãos com muito carinho. E o principal, irmãos, todas as vezes que eu venho até esta igreja, eu glorifico a Deus porque eu posso sentir a presença de Deus aqui neste lugar. Aleluia, glória a Deus. E é isso. Deus está procurando, Ele continua procurando os verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade. Então, que nós nunca venhamos perder essa essência de servos, essência de adoradores do Senhor Jesus. Quero agradecer também, né, louvar a Deus pela vida, né, do pastor, da nossa missionária também, Edna, né, sempre eles... Deus, a gente sabe que é Deus, né? Não é o homem. Deus sempre faz com que eles venham se lembrar de mim. E tem muitas pessoas que às vezes lembram da gente, mas, né, o eu da pessoa faz com que a pessoa não chame, né? Porque tem o eu. E como é culto de libertação nesta noite, o Senhor quer isso também. O Senhor quer nos libertar do nosso eu. É isso que o Senhor quer, para aqueles que já servem a Ele. Já que é culto de libertação, o Senhor nessa noite Ele não quer trazer somente libertação para aquele que está enfermo fisicamente, libertação para aquele que de repente veio buscar, né, uma libertação de uma prática. De repente tem pessoas aqui que têm um certo tipo de prática e sabe que Jesus pode libertar, porque Jesus também muda o caráter. Mas tudo é segundo o quê? O nosso querer, a nossa vontade. Deus, o Senhor Jesus, Ele nunca vai arrombar a porta. Nunca. Ele vai arrombar a porta para poder entrar. Então, o Senhor nessa noite, Ele diz, como Ele fala lá em Apocalipse: eis que estou à porta e bato. Será que tem porta aberta para o Senhor nesta noite, aqui neste lugar? Será que tem porta aberta nesta noite para o Espírito de Deus entrar? Oh, aleluia. Que é boa, que é agradável, aleluia. Eu convido os irmãos para estarem abrindo as nossas Bíblias no Evangelho de Jesus segundo escreveu João. Foi o texto que o Espírito Santo me trouxe ao meu coração quando um pastor me falou que era culto de libertação. Evangelho de João, capítulo 8. Capítulo 8. Evangelho de João. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Será que você pode declarar isso? Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha
Eu vou estar lendo aqui o versículo 30 até o 36. Louvado seja o nome santo do Senhor. A partir do versículo 30. Falando ele estas coisas, muitos creram nele. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa. Aleluia. O filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Pai Santo, Todo-Poderoso, Pai Celestial, nós te louvamos, Senhor, nesta noite pela Tua palavra. A Tua palavra, Senhor, que liberta. A Tua palavra, Senhor, que transforma, que muda histórias. A Tua palavra, Senhor, que traz renovo. A Tua palavra, Senhor amado, Deus querido, que traz conhecimento da verdade. A verdade que liberta, a verdade que transforma, a verdade, Pai, que salva. Pai Santo, Pai Todo-Poderoso, enquanto, Pai, nós estamos aqui ouvindo a Tua palavra, assim como o Senhor operou lá no livro de Gênesis, quando, Pai, não havia nada, a terra era sem forma e vazia, e por intermédio da Tua palavra, tudo foi sendo criado, Senhor, a luz, aleluia, as águas, a terra, tudo, Senhor, aleluia. Então, por intermédio da Tua palavra, nós que fomos formados pelo Senhor, a Tua imagem e semelhança, mas precisamos, Senhor, enquanto nós caminharmos aqui nesta terra, nós necessitamos de libertação. Aquele que for fiel até o fim será salvo, assim diz a Tua palavra. Então, por intermédio da Tua palavra nesta noite, Pai, venha renovar, venha em nome de Jesus fortalecer aquele ou aquela que se encontra fraco nesta noite, em nome do Senhor Jesus, por intermédio da Tua palavra, aleluia. Continue tendo liberdade para operar o sobrenatural, o impossível, Senhor, em nossas vidas nessa noite. É o que nós te pedimos e já te agradecemos por tudo, Senhor, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, glória a Deus. Irmãos, quando se fala em libertação, tem muitos textos na palavra de Deus que nós podemos, estar mencionando, que nós podemos estar realmente assim num culto, ministrando. Mas o Senhor me trouxe até esse texto para que eu pudesse aqui estar compartilhando com os amados nessa noite sobre esse Jesus, esse Deus que faz o impossível. Eu sou um impossível, eu era um impossível diante dos olhos humanos, mas a partir do momento que eu tive um encontro com esse Jesus, o impossível, aleluia, que é impossível para o homem, mas é possível para Deus, porque para Ele todas as coisas são possível, aconteceu. E eu creio no nome de Jesus que isso também aconteceu com muitos aqui, através desse encontro que tiveram com o Senhor Jesus. Mas o Senhor Jesus, Ele quer continuar operando nas nossas vidas. E aqui nós temos o registro através desse discípulo chamado João. João, nós sabemos que foi um dos 12, um dos discípulos de Jesus. E posso dizer, e acredito que a igreja sabe, que era um dos discípulos mais íntimos de Jesus. Aquele, que junto com 3,
João, Pedro e Tiago. Pedro, Tiago, João. Todas as vezes que o mestre, ele se afastava e ia buscar ao Pai, ele estava junto com aqueles 3. Tinha os 12, mas tinha os 3 que eram mais íntimos. Aleluia. E nós podemos também lembrar, né, de alguns relatos em que Jesus foi para operar um milagre, como a filha de Jairo, e nós sabemos que Jesus não permitiu que os 12 entrassem. Aleluia. Foi somente os 3 que entraram junto com Jesus. E eu já venho aqui, né, através de uma revelação divina agora, vinda do céu, poder dizer para vocês que Jesus, ele sempre coloca nas nossas vidas pessoas que estão no mesmo propósito. Aleluia. Pessoas que estão no mesmo propósito. Eu acredito que quando Jesus chamava os 3, Jesus entendia o quê? Não era porque ele amava mais os 3, mas os 3, aleluia, estavam no mesmo propósito. Porque não podia ter individualidade no momento que Jesus foi para poder ressuscitar aquela filha de Jairo. Então acredito que os 3, juntamente com Jesus, estavam na mesma sintonia. Aleluia. E eu glorifico a Deus, né? Está aí, irmã Diaconisa Marinalva. Nós sempre estamos nesse propósito, né? Buscando ao Senhor. Tem trabalho de mulheres, tem trabalho com esse culto de libertação. Estamos sempre juntas, né? Eu buscando somar com ela, buscando somar comigo. E eu acredito que Deus, se Ele ainda não colocou alguém na sua vida assim, Ele ainda vai colocar. Em nome de Jesus, para a glória e honra do nome santo dele. E João era íntimo, né, como eu disse, de Jesus. Um dos 12. Uma certa feita, nós sabemos que Jesus estava ali para servir a ceia. E esse João, ele encosta ali no peito de Jesus, para que nós possamos ver, né, a intimidade que ele tinha com o mestre. E João, ele é o único que deixa aqui registrada essa fala, a qual nós acabamos de ler. Assim como João, Filipe, Mateus e outros discípulos foram chamados por Jesus. O irmão de João, Tiago, que eram pescadores, Pedro, que era pescador, eles foram chamados pelo Senhor. Tiveram uma chamada do Senhor. Aleluia. Foram escolhidos pelo Senhor. Foram separados pelo Senhor. Aleluia. No início, 12 homens escolhidos e separados pelo Senhor. E João, ele vem dizendo aqui que Jesus, ele estava falando com os judeus, que todos aqueles que acreditavam, que criam, que tinham fé nele, se permanecesse na palavra, aleluia, verdadeiramente seriam discípulos de Jesus. Só que, irmãos, nós podemos ver que quando Jesus, ele fala sobre bênção, muitas pessoas querem seguir a Jesus. Quando Jesus fala de vitória, muitas pessoas querem seguir Jesus, porque quem não quer bênção, quem não quer vitória? E nós podemos ver aqui no Evangelho de João mesmo, de Jesus segundo escreveu João. Um certo dia Jesus estava falando com eles, como aqui no início dessa palavra, que Jesus se apresenta como luz. Eu sou a luz do mundo. Se nós começarmos a ler esse texto no capítulo 8, aleluia. No capítulo 8 nós iremos ver Jesus se apresentando como a luz do mundo. A luz, irmãos. A luz, quando ela chega nas trevas, as trevas têm que bater em retirada. E Jesus, ele vem falando também que os seus discípulos, eles são luz e sal da terra. Aleluia. É o que a palavra diz. É o que a palavra, aleluia, nos revela. Que nós, como discípulos, se você é um seguidor de Cristo, se você está na palavra, você é luz, você é sal. Você tem que fazer a diferença aonde você estiver. Porque Jesus fazia a diferença. Aonde Jesus chegava, as trevas tinham que bater.
Porque se não for assim, irmãos, tem alguma coisa errada. Aleluia. E João, ele vai falando, né, que Jesus, ele vai registrando esse relato, e ele vai falando, aleluia, que Jesus, ele fala: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade é Jesus. Quando esse conhecimento, ele chega até nós, irmãos, Jesus é a palavra. Nós vamos conhecendo Jesus através da palavra. E nós vamos nos deparando, aleluia, com os nossos pecados, com as nossas falhas, com as nossas fraquezas. E foi isso que foi acontecendo com aqueles escolhidos. Foi isso que foi acontecendo com aqueles que Jesus, aleluia, ia escolhendo e separando. Louvado seja o nome santo do Senhor. Nós sabemos que Mateus, ele era um cobrador de impostos. E naquele tempo, aleluia, naquele tempo de Jesus, as pessoas, assim como Mateus e assim como Zaqueu, eu não vou entrar agora na história de Zaqueu, mas todos conhecem a história de Zaqueu. Que Zaqueu, ele ouviu falar que Jesus estava passando, e ele sobe numa figueira brava, porque ele teve curiosidade de saber quem era esse homem, que aonde ele passava, os milagres aconteciam, o sobrenatural acontecia. E Zaqueu estava ali, ele achando que ninguém sabia que ele estava ali, talvez realmente a multidão, nem porque a multidão estava focada em quem? Em Jesus. De repente você está aqui hoje como Zaqueu, aleluia, parece que ninguém está olhando para você, e pode não estar ninguém aqui na igreja, mas Jesus está olhando para você, Jesus está te vendo. Jesus estava vendo o coração de Zaqueu ali naquela figueira, aleluia. E a partir daquele momento que Jesus mandou ele descer daquela figueira, que Jesus quis entrar na casa dele, pousar na casa dele, Jesus salvou Zaqueu, salvou a família dele. É esse Jesus que eu vou entregar aqui neste lugar. Aleluia. Um Jesus, aleluia, que mudou o caráter de Zaqueu. Um Jesus que mudou o caráter de Mateus, aleluia, que era cobrador de impostos, assim como Zaqueu. Não era somente cobrar os impostos, porque quando Zaqueu se arrepende, quando ele tem esse encontro com Jesus, se arrepende dos atos dele errado, ele disse que ele ia pagar quadruplicado, que ele tinha roubado. Ele era um cobrador que roubava, não era apenas um cobrador, mas ele era ladrão. E Mateus não era diferente. Mas a partir do momento que Jesus, a palavra, aleluia, ele conhece a palavra. A partir do momento que nós conhecemos a palavra tem que surtir efeito. Aleluia, a palavra tem que surtir efeito. Aleluia. E eu estou aqui trazendo a palavra, trazendo Jesus para as nossas vidas. Nesse culto, nessa campanha de libertação. Glória a Deus. Eles tiveram a vida deles transformadas. Pescadores, cobradores de impostos. Aleluia. E ele vem dizendo: conhecereis a verdade vos libertará. Aleluia. Porque desde quando o pecado entrou no mundo, através dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, aleluia, o homem ficou preso numa prisão do pecado. O pecado, irmãos, ele habita dentro de nós. A partir do momento que os nossos primeiros pais, aleluia, eles experimentaram aquele fruto proibido na desobediência, o pecado entrou. E o único que pode, aleluia, nos libertar é Jesus. É Jesus. É a palavra é Jesus. Aleluia. E ele vai falando, respondendo-lhe: somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Eles estavam aqui, quiseram contra-atacar Jesus com essa palavra, por mostrarem que pela fé eles eram filhos de Abraão. Eles eram livres, porque Abraão, ele foi escolhido por Deus como o pai da fé, que as famílias seriam abençoadas através de Abraão, mas se esquecendo que o pecado entrou lá no Éden, aleluia, mesmo sendo filhos, descendência de Abraão, carregando, aleluia, a prisão do pecado.
Louvado seja o nome santo do Senhor. Jesus responde-lhes: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado, é escravo. Aleluia! E quem nunca pecou? A Bíblia diz que aquele que fala que não peca é mentiroso. Nós somos pecadores arrependidos. E que nós possamos ser assim até o fim, ou até quando Jesus voltar, ou até o dia que Ele nos chamar. Aleluia! Quem nos limpa, quem nos lava, quem nos regenera, quem nos redime é Jesus. Aleluia! Porque nós pecamos, irmãos, até nos pensamentos. Ai de nós se não for a graça. Não é Abraão que nos salva. Não é, aleluia, a descendência de Abraão que nos salva. Pela fé nós somos filhos escolhidos através de Abraão. Mas quem nos perdoa, nos redime, nos liberta é Jesus. Aleluia! Glórias ao nome santo do Senhor. Glória a Deus. E Ele diz: em verdade vos digo que todo aquele que comete o pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Sereis livres. Aleluia! Sereis livres. O que é liberdade? Liberdade não é estarmos lá fora no mundo fazendo aquilo que nós queremos. Não. Eu já pensei assim, que liberdade era estar lá fora fazendo o que eu queria, fumando, bebendo, dançando, indo para os bailes funks, aleluia, para o pagode, hoje ficando com um, amanhã ficando com outro. Isso é liberdade, mas não é, isso é prisão. Se nós não tivermos Jesus na nossa vida, aleluia, você não consegue parar. Eu me lembro que eu chegava num baile e eu falava comigo mesma: eu gastei o dinheiro todo, paguei algumas contas, mas fiquei sem nada. Eu poderia ficar ainda com um dinheirinho do meu salário, ainda ter um dinheirinho no bolso, se tiver uma emergência. Mas eu gastei todo no baile, em uma noite. Olhar para minhas filhas pequenas, que eu tenho duas, e eu falava assim: meu Deus, poderia ter comprado alguma coisa para minhas filhas, e o dinheiro ficou todo na ice off, na cerveja, pagando, mostrando para a galera, né, que eu era o cara. E eu chegava em casa, quando eu colocava a cabeça no travesseiro, eu falava: meu Deus, eu vou parar de beber, eu vou parar com esse negócio de baile, vou parar. Eu fico no prejuízo financeiro, no dia seguinte vou sair na rua, todo mundo olhando para minha cara, e eu me sentindo mal, eu me sentindo envergonhada, porque o diabo ele faz isso. Ele veio para matar, roubar e destruir. Aleluia, roubar a nossa dignidade, roubar, aleluia, a nossa alegria, porque a alegria lá fora é passageira, é ilusória. Você pode estar na presença do Senhor passando prova, chorando, mas nós temos um Consolador, que é o Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. E Jesus, ele é o único que pode resgatar a nossa dignidade. Ele é o único, aleluia, que pode fazer com que nós venhamos sair do lamaçal e nos fazer assentar junto com os príncipes, aleluia, com as princesas. Isso é ser livre. Servir a Deus é ser livre. O diabo não tem domínio sobre, aleluia, aquele que passa a ser discípulos. Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Aquele que permanece nessa palavra, aquele que permanece nessa palavra, aquele que permanece em Cristo, passa a ser seguidor de Jesus. Aleluia. Aquele que permanece na palavra, ele tem agora, aleluia, já não é medo, mas ele tem agora autoridade.
Ele tem ousadia, porque ela tem a presença do Espírito Santo. Aleluia. A pessoa, quando ela é prisioneira do pecado, ela fica dentro de uma prisão, acorrentada, nos vícios, aleluia, em práticas, que de repente ela quer parar, mas ela não consegue. Para tentar parar de fumar, eu tentei várias coisas. Eu fumei durante 15 anos. Eu tentei simpatia. Eu fiz um negocinho que a gente faz com a cenoura, e você corta ela, coloca ela até dentro do maço de cigarro para ficar com cheirinho. Na hora que dá vontade de fumar, vai comendo a cenoura, vai comendo a cenoura. E teve uma campanha como essa. Eu não quis ir na campanha para poder aceitar Jesus, para que nós possamos ver a graça de Deus. Graça é um favor que nós não merecemos. Graça é um favor imerecido. Eu me lembro que eu fui nessa campanha na igreja Quadrangular, que eu fiquei sabendo que era uma campanha de libertação. E eu falei, eu quero parar de fumar. Eu comecei a ver aquelas fotos atrás do maço de cigarro, um monte de foto horrível. Vi um pulmão todo arrebentado com câncer. Vi outras fotos de enfisema pulmonar. E eu falei, meu Deus, eu estou sentindo tanta pressão no peito. É o cigarro. Eu vou nessa igreja, nessa campanha, mas eu vou para receber a minha bênção. Eu vou para receber a minha vitória. E vocês acham, irmãos, que Deus não faz? Pela fé Ele faz. Pela fé Ele faz, porque Ele é um Deus de misericórdia. Misericórdia e graça. Quantos que de repente vêm na igreja evangélica? E às vezes eu sou devoto de estou indo fazer uma visita. Aí recebe uma bênção aqui, um milagre aqui, vai falar que foi a padroeira, vai falar que foi aquele santo, mas não é Jesus. Ele é o único que pode. Ele veio para libertar. Aleluia. Aleluia. Conhecereis a verdade vos libertará. Jesus naquele dia me libertou do vício do cigarro. Só que eu me firmei, eu aceitei quando teve um apelo. Quem quer aceitar Jesus? Eu não quis. Na hora da oração para receber a libertação, a bênção, eu fui lá na frente. Mas na hora do apelo, do convite para aceitar Jesus, eu não quis. Voltei para casa. A partir daquele culto, daquela campanha, daquele dia, a vontade de fumar foi embora. Eu não coloquei mais nenhuma vez no bar, bebia e não fumava. Para a glória de Deus, Jesus fez o milagre. Só que Jesus, Ele não quer somente libertar. Ele não quer somente tirar um vício, tirar uma prática. Ele quer salvar. Ele quer salvar. Porque do que adiantava eu parar de fumar e continuar na vida louca? Continuar presa, aprisionada no pecado, sendo serva, escrava do pecado. Não fumava, mas estava bebendo. Não fumava, mas estava na prostituição. Não fumava, mas estava na mentira. Não fumava, mas estava nas coisas erradas. Aleluia. E Jesus não. Jesus, Ele quer fazer a obra completa. Jesus quer fazer a obra completa. Jesus, Ele quer que nós venhamos ser livres. Aleluia. De toda prisão espiritual. E que nós venhamos estar com Ele lá naquele lugar que foi louvado aqui nessa noite, que não tem choro, não tem lágrima, não tem dor, não tem tristeza. O pecado não pode nem entrar. Não vou falar habitar porque ele não entra lá no céu. Iremos contemplar a face de Jesus, essa face santa, que nós sabemos que quantos, uma mente pecaminosa, uma mente impura, faz um desenho de um Jesus, aleluia, uma pintura de Jesus louro, de Jesus com os olhos azuis, com os olhos verdes, mas ninguém sabe como é a face de Jesus. Mas aqueles que vencerem vão poder contemplar a face santa do Senhor. Vai poder contemplar essa face santa do Senhor. E nós estamos num culto de libertação. De repente você vai falar para mim, irmã Cris, missionária Cris, eu não fumo, eu não bebo, Jesus me libertou. Como te libertou? Hoje em dia, eu, assim como você, eu prego a palavra, eu louvo, eu oro pelas pessoas, porque no nome de Jesus, aqueles que são discípulos têm autoridade.
no nome de Jesus, para poder libertar aqueles que estão oprimidos. Você pode orar no nome de Jesus. Isso é promessa, é a palavra. Vão impor as mãos os discípulos de Jesus sobre os enfermos e eles serão curados. Aleluia. Eles serão libertos, oprimidos. Se beber alguma coisa mortífera, não vai fazer dano algum. Se tomar veneno, é a palavra. Aleluia. Mas de repente, nós estamos aqui num culto, irmãos, de libertação. E nós olhamos para nós e falamos assim: não, Jesus já me libertou da cachaça, Jesus já me libertou da cerveja, da bagunça, da prostituição, do adultério. Nada mais me aprisiona. Mas Jesus, Ele não colocou essa campanha no coração do pastor, não trouxe essa campanha para a igreja por acaso. Jesus, um dia, Ele foi confrontado pelos fariseus. Acho que é Mateus 15. Deixa eu só ver aqui para ter certeza. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mateus 15. E esses homens religiosos, eles quiseram confrontar Jesus. E eles chegaram até Jesus e falaram: olha mestre, os teus discípulos, os seus seguidores, aqueles que estão permanecendo na palavra, aqueles que permanecerem na palavra verdadeiramente serão meus discípulos. Os teus discípulos, eles estão comendo, eles estão bebendo, estão se alimentando, e antes eles não fazem o ritual da purificação. Eles estão comendo sem lavar as mãos. E de acordo com a lei de Moisés, é pecado. Aí Jesus vira para eles, para aqueles homens religiosos, porque Jesus, Ele não veio desfazer a lei, mas Ele veio cumprir a lei. Ele é a própria graça. Eu estou aqui pela graça, você está aqui pela graça. Não é por conta dos nossos méritos, das nossas obras, porque eu sou, porque eu faço, porque eu me visto assim, porque eu ando assim. Não, é graça. Tudo é graça. E Jesus virou para eles e falou assim: olha, o que contamina o homem não é aquilo que entra. Aleluia. Vou ler aqui, irmãos. Ainda não compreendeis, versículo 17, que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora, mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem, porque do coração procedem os maus pensamentos. O que eu penso sobre o meu irmão? O que eu penso sobre a minha irmã? Coisas boas ou coisas ruins? São palavras de Jesus. Maus pensamentos, mortes. E hoje a gente vê, né? Às vezes eu não mato com um revólver, mas às vezes eu mato com o quê? Com a fofoca, com uma palavra, né? Uma palavra lançada, mal lançada. Eu mato meu irmão, eu mato a minha irmã com uma palavra. A palavra, ela traz vida, mas ela traz morte também. Aleluia. Deus me trouxe aqui nessa noite. Aleluia. O Espírito Santo está falando aqui nessa igreja. Aleluia. Falando comigo também. Louvado seja o nome santo do Senhor. Eu sinto graça de Deus. Eu sinto amor de Deus. Isso é amor pela sua igreja. Porque às vezes nós nos achamos tão santos, tão santas. Aleluia. Que nós não estamos, irmãos, conhecendo verdadeiramente a palavra. Aleluia. E Jesus, Ele vai dizendo: adultérios, fornicações, furtos, falsos testemunhos. O que eu tenho falado, volto a falar, volto a perguntar. O que eu tenho falado sobre os meus irmãos, sobre a minha irmã, Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. E blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem. Mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Palavras de Jesus. Jesus estava fazendo um discurso, um sermão, numa certa feita.
E a Bíblia diz, a Bíblia nos relata que foi saindo um por um. Sermão duro. Sermão duro. Aí ele vira para Pedro e pergunta: e você, Pedro, não vai também não? Você também não vai se retirar não? Aleluia. E Pedro vira para Jesus e fala: não, mestre, porque só tu tem as palavras de vida eterna. Aleluia. Quando Deus, aleluia, fere, Ele cura a ferida, mas Ele fere para te salvar. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Oh, Espírito Santo. Aleluia, Senhor. Se conhecereis a palavra e permanecer na palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu oro e peço ao Senhor, Senhor, vê se há em mim, a oração de Davi, algum caminho mau, e me guia no caminho, aleluia, eterno. Olha, Senhor, às vezes eu não consigo ver, às vezes eu não consigo enxergar, aleluia, uma arrogância, um eu, altivez, aleluia, às vezes eu não consigo, mas Espírito Santo, o Senhor é onisciente, onipresente, onipotente, aleluia. O Senhor tudo vê. Não adianta eu pregar, não adianta eu estar aqui com esse microfone na mão, aleluia, e lá dentro está, como Jesus falou nos fariseus, pessoas religiosas, estavam com um sepulcro caiado. O que é um sepulcro caiado? É um túmulo, e lá dentro tem o que? Tem morte, aleluia, tem corpo ali em decomposição, às vezes só ossada. Não adianta. Jesus está aqui nesta noite, a palavra não é minha, a palavra é dele. Até esboço no conhecimento, é o Espírito de Deus que está me entregando essa palavra nessa noite. Aleluia. Jesus está voltando, igreja. Jesus está voltando. Não é tempo, aleluia, de nós ficarmos, aleluia, achando que tá bom do jeito que tá. Não tá bom não. Tem vaga para melhorar. Mas de vós, amados, esperamos coisas melhores. Lá em Hebreus, palavra, coisas que acompanham a salvação. Aleluia. O Senhor espera o melhor de mim, aquilo que está acompanhando a salvação que Jesus já adquiriu quando Ele foi crucificado naquela cruz. Aleluia. Aleluia. Quando a coroa de espinhos, aleluia, foi colocada na fronte dele, enquanto ele estava ali suando gotas de sangue, aleluia, oh, aleluia, a lança transpassando ali o lado dele, era para mim, era para você, toda humilhação, toda dor, todo sofrimento. A única coisa que Jesus quer que eu e você venhamos fazer é sermos, aleluia, seguidores dele, da palavra. Eu não sei qual a sua dificuldade. Eu sei que nós estamos vivendo diante de uma igreja, não estou falando no bairro da Prata. Eu tenho falado isso nas igrejas que eu tenho passado. Uma igreja doente, precisando de cura. Nós. E quando Deus coloca uma campanha assim, pastor Vantuil, é porque Ele quer curar a igreja. É porque Ele quer nos curar. É porque Ele quer nos curar e nos levar para o céu. Aleluia. De repente você veio aqui, aleluia, e não esperava que o Senhor falasse hoje no termo dessa campanha dessa forma. Aleluia. Eu não sei como você entrou aqui hoje. De repente, eu vim buscar uma libertação, porque eu já me encontro doente. Aquela mulher com fluxo de sangue, Jesus libertou ela. 12 anos aprisionada aleluia, naquela enfermidade. Eu não sei quanto tempo, de repente, que você se encontra aprisionado ou aprisionado numa enfermidade, mas aquele que liberta, trazendo cura física, cura mental, emocional, cura espiritual, ele está aqui nessa noite. Aleluia, glória a Deus. Eu me lembrei agora, a missionária Cristina falou sobre celular. Tem pessoas que estão aprisionadas no vício de celular. Aleluia. Celular é uma bênção quando você sabe usar ele na hora certa, no tempo certo. Usar ele para poder enviar um convite, para poder postar um culto como esse, abençoado.
Aleluia. Oh, aleluia. Glória a Mas ele Deus. se torna arma. Quando você tira o lugar de Deus, coloca ele no lugar de Deus. Pornografia, sites que não agradam a Deus. Aleluia. O Senhor está aqui para te libertar de práticas que tem, aleluia, te aprisionado, que tem, aleluia, te impedido de servir melhor, de fazer o melhor para o Senhor. Aleluia. O Senhor está aqui nessa noite para nos libertar do nosso eu acho, do nosso achismo. Eu acho que assim seria melhor. Eu acho que seria assim do meu jeito. Eu acho, não. Quem tem que achar é o Senhor na minha vida e na sua vida. Aleluia. Porque Ele é o nosso Senhor. Ele é o nosso Senhor. Ele é o seu Senhor. Aleluia. Ele é o Senhor da igreja, o dono da igreja. Aleluia. Posso fazer uma oração, pastor? Amém? Vamos nos colocar de pé. Nós vamos orar. Amém? Aleluia. E os irmãos fazendo duas filas aqui, né? Quando mais a irmã Nadia estiver ungindo, a irmã Sueli, a missionária Cristina está orando aí, 20 aí, né? A oração aí, em nome de Jesus. Creio que vai receber a bênção, vão ser os discípulos de Jesus, amém? Irmãos, Jesus transforma. Eu vou pregando e vou falando um pouquinho do que Ele fez na minha vida, para a glória dEle. A glória é dEle. Dançarina de funk, aquela mais doida que tinha. Hoje eu sou louca por Jesus. A onda mudou o pecado. Supera a graça. Se você, aleluia, já teve ali no lamaçal, pode ter certeza que vai mudar a graça, a glória de Deus sobre a sua vida. Jesus transforma. Jesus muda história. Jesus enche, aleluia, esvazia. Se você pedir, Senhor, me esvazia do meu eu, me enche da tua presença, me enche da tua presença, Pai, aleluia. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, aqui estão os teus filhos e filhas nessa noite, Senhor, debaixo dessa palavra, debaixo da palavra, a palavra do Senhor, Pai, aleluia, que pode todas as coisas, aleluia. Essa irmã, aleluia, que tem te pedido uma cura, este irmão que tem pedido uma cura, em nome de Jesus, Pai Santo, Pai Todo-Poderoso, venha trazer cura nessa noite, Pai, cura na coluna, aleluia, nos ossos, em nome de Jesus, cura esse sangue, dessa diabetes, Senhor, em nome de Jesus, cura, Senhor.